Essa vai ser uma aula sobre multiplicação de probabilidade. A gente vai ver em que situações, dados dois eventos A e B, eu posso multiplicar a probabilidade do evento A ocorrer pela probabilidade do evento B ocorrer, e você vai ver que isso é uma ferramenta que vai facilitar a solução de problemas. Antes de prosseguirmos, é importante que a gente discuta aqui duas situações que às vezes os alunos se confundem bastante na solução de problemas de análise combinatória e probabilidade, que é distinguir em que situações você precisa fazer uma adição e em que situações você precisa fazer uma multiplicação. Então eu coloquei aqui duas situações bem simples para que você entenda a diferença entre elas. A primeira situação é a seguinte: se você tem A tipos de sopas e B tipos de saladas, então existem A mais B maneiras de escolher uma refeição, com uma sopa ou uma salada. Então eu posso escolher uma sopa ou uma salada, eu tenho A mais B maneiras de fazer essa escolha. Agora, tem uma segunda situação. Se existem A tipos de sopas e B tipos de saladas, existem A vezes B maneiras de escolher uma refeição com uma sopa e uma salada. Então, na minha escolha, eu vou escolher uma sopa e uma salada, e aí é fácil você perceber que nessa situação eu terei A vezes B maneiras de fazer essa escolha. Para cada escolha de uma sopa, eu tenho B maneiras de escolher uma salada. Se eu tenho A tipos de sopas, né, eu fico com A vezes B. Tá? Então aqui eu chamo a atenção justamente para esse conectivo E. Tá? Eu tenho que escolher uma sopa e uma salada. Isso é uma indicação de que você vai fazer uma multiplicação. Outra coisa importante de ser mencionada aqui é que perceba que nas situações descritas, uma escolha não interfere na outra. Tá? Ou seja, a escolha da sopa não interfere na escolha da salada. Se isso ocorresse, aí eu não teria independência entre essas escolhas, tá? E aí isso mudaria o resultado. Tá? Coloquei uma referência bibliográfica aí para vocês, tá? No pé da página. Fica aí uma dica de leitura. Foi desse livro que eu peguei essas duas situações para ilustrar a conversa que teremos agora. Bem, então passemos às primeiras definições dessa aula. A gente precisa entender o que são eventos independentes. Tá? Então está aí a primeira definição: dois eventos A e B são independentes se a ocorrência do evento A não influencia a ocorrência ou não do evento B. Em outras palavras, a ocorrência de A não melhora a nossa posição para predizer a ocorrência de B. Tá? E aí, dois eventos A e B são chamados de independentes se a probabilidade da interseção entre esses dois eventos for o produto da probabilidade de A ocorrer pela probabilidade de B ocorrer. Então, se eu tenho a interseção entre dois eventos, se eu quero que o evento A ocorra e o evento B ocorra, tá? E esses eventos são eventos independentes, então eu posso calcular a probabilidade disso ocorrer multiplicando as probabilidades desses dois eventos, tá bom? Também coloquei mais uma referência bibliográfica para vocês, de onde eu tirei essas definições. Vamos a alguns exemplos para você ver como é que a gente aplica isso na resolução de problemas. Vamos ao primeiro exemplo dessa aula, questão de prova antiga da Unirio. As probabilidades de 3 jogadores marcarem um gol cobrando um pênalti são respectivamente meio, 2/5 e 5/6. Se cada um bater um único pênalti, a probabilidade de todos errarem é igual a as opções, e organizei os dados do problema numa tabela. Coloquei aí, 3 jogadores, jogador 1, jogador 2 e jogador 3, probabilidade que eles acertem um pênalti: meio para o jogador 1, 2/5 para o jogador 2, 5/6 para o jogador 3. O que o problema pede é que a gente calcule a probabilidade de todos errarem. Então eu preciso que o jogador 1 erre, e o jogador 2 erre, e o jogador 3 erre. Então você percebe que tem o conectivo E, dando a dica de que a gente pode resolver o problema por meio da multiplicação de probabilidades. E perceba que tratam-se de eventos independentes, porque o fato de o jogador 1 acertar ou errar o pênalti não influencia em nada a probabilidade do jogador 2 acertar ou errar o pênalti, idem para o jogador 3.
Então deixa eu calcular a probabilidade de cada um deles errar o pênalti e depois a gente responde a questão. Ó. Probabilidade do jogador 1 errar o pênalti é 1 menos a probabilidade dele acertar. Então 1 menos meio dá meio. Probabilidade do jogador 2 errar o pênalti. 1 menos a probabilidade dele acertar. 1 menos 2 quintos é 3 quintos. Probabilidade do jogador 3 errar o pênalti. 1 menos a probabilidade dele acertar. 1 menos 5 sextos dá 1 sexto. Então a probabilidade de que os 3 errem é meio vezes 3 quintos vezes 1 sexto. O produto daquelas probabilidades que estão lá na última coluna da nossa tabela. Multiplicando isso aí dá 3 sobre 60, simplificando isso dá 1 sobre 20. Quando eu olho as opções, eu vejo que todas as opções estão na forma de porcentagem. Escrevendo 1 sobre 20 na forma de porcentagem, isso dá 5%. Vamos lá, exemplo 2, tirado de prova antiga da UFRJ, 200 bolas pretas e 200 bolas brancas são distribuídas em 2 urnas, de modo que cada uma delas contenha 100 bolas pretas e 100 brancas. Uma pessoa retira ao acaso uma bola de cada uma. Determine a probabilidade de que as 2 bolas retiradas sejam de cores distintas. Né? Então, eu coloquei aí a situação. Eu tenho 2 urnas, que eu numerei aí, urna 1 e urna 2. Tá? Em cada uma delas, 100 bolas brancas e 100 bolas pretas. Então, o que eu quero avaliar? A probabilidade de que, retirando 2 bolas, tá? Uma bola de cada urna, né? Eu tenha bolas de cores distintas. Tá? Então, quais são as possibilidades para que isso ocorra? Eu posso, por exemplo, tirar a bola branca na primeira urna e uma bola preta na segunda urna. Isso é uma situação que me interessa aqui. Ou então, tirar uma bola preta na primeira urna e uma bola branca na segunda urna. Tá? Então, a dica dos conectivos. Ó, quando eu usei o conectivo E, tá? Isso me indica a usar o produto de probabilidades. O conectivo OU, ele vai estar associado à ideia de efetuar uma adição. Tá? Então eu vou calcular a probabilidade de eu tirar branca na primeira urna e preta na segunda urna, tá? E vou somar com a probabilidade de sair preta na primeira urna e branca na segunda urna. Vamos lá. Qual é a probabilidade de sair bola branca na primeira urna? 100 em 200. Qual é a probabilidade de sair bola preta na segunda urna? 100 em 200 é aquela multiplicação indicada ali no início. Qual é a probabilidade de sair preta na primeira urna? 100 em 200. Probabilidade de sair bola branca na segunda urna? 100 em 200. Então eu faço essas 2 multiplicações e somo os resultados. Tá? Já fazendo aí todas as simplificações, eu tenho resultado meio. Essa é a probabilidade pedida pelo problema. Terceiro exemplo aí dessa aula, o dispositivo que aciona a abertura do cofre de uma joalheria apresenta um teclado com 9 teclas, sendo 5 algarismos, pode ser o 0, 1, 2, 3 e 4, e 4 letras, X, Y, Z e W. O segredo do cofre é uma sequência de 3 algarismos seguidos de 2 letras. Qual a probabilidade de uma pessoa, numa única tentativa ao acaso, abrir o primeiro cofre? Então vamos pensar, bom, para ela conseguir abrir o cofre, ela tem que acertar o primeiro algarismo e acertar o segundo algarismo e acertar o terceiro algarismo e acertar a primeira letra e acertar a segunda letra. Tá? Então vamos lá. Se eu estou usando aí o conectivo E, isso está indicando que eu posso usar a multiplicação de probabilidades, tá? E você percebe que trata-se de eventos independentes. A escolha do primeiro algarismo não influencia em nada a escolha do segundo e assim por diante. Né? Então vamos lá. Qual é a probabilidade de acertar o primeiro algarismo? Eu tenho uma escolha em 5, tá? Então 1/5. Qual é a probabilidade de acertar o segundo algarismo? Não há qualquer restrição, não está dito que os algarismos são diferentes, não há nada disso. Então, vou escolher 1 entre os mesmos 5. Tá? Então, 1 em 5. Probabilidade de acertar o terceiro algarismo, 1 em 5 também, 1/5. Probabilidade de acertar a primeira letra, eu tenho que escolher uma letra em um grupo que tem 4, então é 1/4.
E acertar a segunda letra também, como não há qualquer restrição de que tem que ser letras diferentes, eu também tenho uma escolha em 4, então a probabilidade é 1/4. Multiplicando todas essas frações, 1/5 vezes 1/5 vezes 1/5 vezes 1/4 vezes 1/4, resposta 1/2000, gabarito B de bola. Último exemplo aí da aula de hoje, questão antiga aí da AFA. Dentro de uma caixa há 9 etiquetas. Cada etiqueta recebe um número de 1 a 9, sem repetir nenhum. Retira-se 3 delas, uma a uma, sem reposição. A probabilidade de que os 3 números correspondentes às etiquetas retiradas sejam, nessa ordem, ímpar, par, ímpar ou par, ímpar, par é... Então vamos lá, o que eu quero avaliar? A probabilidade de que o resultado seja primeiro número ímpar e segundo número par e segundo número ímpar. Essa é uma coisa que eu tenho que ver se, a probabilidade de ocorrer. Ou então, primeiro número par e segundo número ímpar e terceiro número par. Tá? Então vamos lá. Probabilidade de obter número ímpar no primeiro sorteio. 5 em 9, porque eu tenho 5 números ímpares dentro daquele grupo que tem 9. Tá? Probabilidade de sair um número par no segundo sorteio. 4 em 8, porque eu tenho 4 números pares entre os 8 que sobraram, já que você retira essas etiquetas sem reposição. E a probabilidade de que o terceiro sorteio dê um número ímpar. Tá? Eu tenho 4 números ímpares agora entre as etiquetas, já que já saiu um número ímpar no primeiro sorteio, e esses 4 estão em um grupo com 7 etiquetas, então 4 em 7. Multiplicando essas probabilidades, 5 sobre 9 vezes 4 sobre 8 vezes 4 sobre 7, resultado 80 sobre 504. Tá? Olha o conectivo ou dando a dica de que eu tenho que fazer uma adição. Agora, qual é a segunda situação? Tem que ter par no primeiro sorteio e ímpar no segundo sorteio e par no terceiro sorteio. Aqui eu vou usar a multiplicação de probabilidades. Qual é a probabilidade de sair par no primeiro sorteio? 4 sobre 9. Eu tenho 4 números pares nesse grupo com 9. Qual é a probabilidade de dar número ímpar no segundo sorteio? 5 sobre 8. Sobraram 5 números ímpares em um grupo com 8 números, já que não há reposição. E a probabilidade de sair par no terceiro sorteio? 3 sobre 7. Sobraram 3 números pares em um grupo com 7 números. Multiplicando essas probabilidades, 4 sobre 9 vezes 5 sobre 8 vezes 3 sobre 7, 60 sobre 504. Aí eu fiz a adição entre essas probabilidades, o resultado é 140 sobre 504, simplificando para poder marcar aí a opção 5 sobre 18, gabarito B de bola.